Eu vou procurar fazer uma abordagem considerando algumas questões das transformações da sociedade capitalista, de permeio com essa quarta geração tecnológica. Essa chamada indústria 4.0 compreende ideia de fábricas inteligentes, com máquinas conectadas em rede e a sistemas que podem visualizar toda a cadeia produtiva, podendo até mesmo tomar decisões por si só. Surgem, portanto, novas formas de conectividade de máquina com máquina e de máquina com as pessoas, os chamados robôs de colaboração. Eu começo dizendo, exatamente para a minha compreensão, ou seja, para meu raciocínio, que a etapa do capitalismo atual, desse capitalismo contemporâneo, que emerge essa chamada Revolução 4.0. Eu diria para vocês que essas questões estão interligadas. Eu vejo o capitalismo contemporâneo de forma resumida da seguinte maneira. Se se considera o capitalismo da segunda pós-guerra, as políticas de regulação social, compromisso social logo depois da Segunda Guerra, como pressão, inclusive, do socialismo, que os países capitalistas tiveram que avançar na frente social, a etapa atual se distancia dessa perspectiva. Nós vivemos hoje um capitalismo financeirizado, um capital a juros e um capital fictício, isso que se chama de rentismo. É ou não é? Eu não posso compreender o impacto de uma revolução como essa sem compreender qual é a etapa desse capitalismo. É um capitalismo de rentismo, é um capitalismo financeirizado. Por que isso? Por que isso é importante no meu modo de avaliar? A financiarização impõe de forma sistêmica, reparem bem, a subordinação do Estado, inclusive do seu orçamento e da sua dívida, aos desígnios da exclusiva valorização do capital. O que é exatamente hoje o superávit primário? Não é a imposição da financiarização ao Estado? O que são esses bancos centrais hoje, com a crise de 2008? Foram os bancos centrais que exatamente resolveram o problema das falências das grandes corporações. É uma subordinação do Estado, portanto, inclusive do seu orçamento e da sua dívida, a financiarização. E isso cresce, isso se aprofunda. Marx previu e tratou que essa etapa, portanto, essa etapa da financiarização era uma etapa a mais desenvolvida do capitalismo. Mais desenvolvida porque é o processo objetivo de desenvolvimento do capitalismo. Significa, portanto, que é um desenvolvimento orgânico do próprio capitalismo. Ou seja, não é que a financiarização é um atraso ou uma deformação do capitalismo. É um desenvolvimento próprio, objetivo do capitalismo. A financiarização, reparem bem, tornou-se o centro, o polo dominante, precisamente, a finanças tornou-se onipresente. Ou seja, como se fosse normal e geral na atual etapa do capitalismo. Em seu movimento de expansão, o capital tende a se descolar da base que assegura o seu próprio processo de valorização. Não só porque o capitalismo desqualifica sistematicamente a força de trabalho, mas porque o emprego crescente da máquina torna a participação da força de trabalho
cada vez mais dispensável na visão do capitalismo. E essa é uma questão de luta. Essa é uma questão fundamental na nossa compreensão. Marx, nos seus apontamentos chamados Grundrisse, vislumbrou esse momento de avanço dos métodos capitalistas de produção, quando tornaria o tempo de trabalho uma base miserável para a valorização da imensa massa de valor do capital. E é o que nós vemos hoje. A ciência e a tecnologia, ao acelerar e transformar o processo de valorização do capital, por outro lado, desfere um processo de valorização do capital e desvalorização do trabalho. Essa é a dialética. Essa é a realidade objetiva. Desse modo, o dinheiro capital realiza o seu conceito de valor que se valoriza. É o próprio valor se valorizando pelo valor. Ou seja, busca acrescentar seu valor sem mediação da mercadoria, que é a força de trabalho. Daí exatamente aquela equação de que o dinheiro, o valor capital, que para crescer, para se valorizar, vai precisar da mercadoria, da força de trabalho. Agora não, há um processo do dinheiro se valorizando com o próprio dinheiro, do capital. É uma hipertrofia da esfera financeira. E é isso que nós vemos nesse capitalismo contemporâneo. A sociedade que desponta dessa financiarização nas condições da quarta revolução industrial, que sociedade é essa? Estamos num curso de uma sociedade capitalista na qual os detentores da riqueza financeira acumulam valor, produto do aumento da produtividade, sob a forma de capital fictício, direito sobre a riqueza e renda. Eles têm título, esses títulos que eles têm na mão, que é o capital fictício, esse capital fictício cresce e se incrementa com espécie de lucro fictício. Enquanto isso, os mais fracos, aqueles que são liberados, entre aspas, do trabalho, isso na visão capitalista, sofrem a ameaça permanente do desemprego, da crescente precariedade das novas ocupações, da queda do salário real, do aumento exponencial da desigualdade e da exclusão social, que pode se transformar numa grande ameaça. Em alguns países, já esse descarte é chamado descarte dos indesejáveis. Vamos pegar a questão da França. Os coletes amarelos, o que é isso? Nos Estados Unidos, as prisões estão superlotadas. Superlotadas. O que é isso? Inclusive, com metodologias jurídicas hoje, de tentar negociar, não tem mais processo, negocia, você vai ser condenado a 12 anos. Os rápidos avanços tecnológicos provocam, assim, fortes impactos já em curso sobre as empresas também, porque há uma pressão competitiva muito forte e começa a haver as falências, fusões, mas o que acontece a partir daí? Maior concentração e centralização do capital. Corta milhões de postos de trabalho. Mas, como disse o Post, se corta milhões de postos de trabalho, vai surgir outros milhões de postos de trabalho nessa nova realidade. Só que no sistema capitalista. O processo que vai se instalando é de precarização na fase atual, sobretudo nos países da periferia, como o nosso. Precarização laboral crescente, trabalho intermitente, sem vínculo formal com as empresas, perda completa de direitos e desemprego estrutural. O que é essa aprovação da reforma trabalhista no Brasil? Vai exatamente na direção dessa nova forma. O que já vem acontecendo em forma crescente
é a substituição do trabalho pela automação. O Brasil está atrasado na marcha dessa revolução 4.0. Não está preparado tecnologicamente. Mas se não modernizar a sua produção, retomando seu processo de reindustrialização, porque o que acontece no Brasil é um processo largo de desindustrialização. Esse processo de reindustrialização é fundamental para que a gente possa exatamente diminuir a defasagem do Brasil em relação aos países líderes. Na situação que vai o nosso país, nós podemos sair até do bloco das 10 maiores economias do mundo. A compreensão exatamente das forças progressistas é que essa base material, esses avanços tecnológicos não podem ser barrados. Nós vamos fazer exatamente tentar destruir a quarta revolução industrial, como faziam anteriormente com a primeira revolução industrial. Ou seja, é necessário o quê? Porque isso faz parte da criatividade e da inteligência humana. São engrenagens que permitem o desenvolvimento humano em todos os sentidos. São avanços materiais que engendram o aprimoramento crescente, e isso é importante, das formações políticas, econômicas, sociais da sociedade. Não é nós que vamos barrar isso, pelo contrário, temos que colocar esse grande desenvolvimento tecnológico a serviço de um projeto que é um projeto de emancipação dos trabalhadores. Aí é diferente. Em função de uma exigência histórica, portanto, a evolução técnica científica contemporânea deve estar voltada para a construção de uma sociedade que assegure a emancipação social, o desenvolvimento e a prosperidade nacional, o avanço civilizacional. Evidentemente que essa tecnologia tem que estar a serviço dessa compreensão de uma sociedade como essa. Nós estamos diante dessa questão. Qual a alternativa, portanto? Nos marcos do capitalismo, nessas condições, portanto, a luta pela valorização do trabalho ocupa uma centralidade. Se há uma tendência de desvalorizar o trabalho, na ótica do sistema, evidentemente que nós temos que fazer uma grande luta de valorização do trabalho. É uma questão central. Os trabalhadores, através de seus sindicatos, das centrais sindicais, de seus partidos, devem lutar na atualidade para quê? Eu acho que, em termos estratégicos, para um projeto de país. Se a gente não tem nenhuma visão estratégica, nem defende qual projeto para o país hoje, como que a gente vai se orientar? Eu não vejo como, sem um projeto para esse país, nas condições do mundo de hoje, do Brasil, a gente ter um norte para seguir. Essa é uma questão, portanto, que me parece importante, que abra caminho para outra sociedade, que suplante a financiarização, que suplante o rentismo e coloque essa revolução 4.0 a serviço de toda a sociedade. Essa é a visão correta. A sociedade está organizada em redes sociais, para os partidos, para os sindicatos. É importante a mobilização e a organização através das redes sociais, por formas até mais modernas. À frente da coisa, o que aparece como ponta do iceberg é a guerra comercial. Mas a questão mais profunda é exatamente a disputa da supremacia tecnológica. Como transformar, como levar essa tecnologia a serviço da sociedade que nós lutamos por ela? Essa é a grande questão, esse é o grande desafio. Obrigado.